Em cada questão, uma resposta. Em cada desafio, um aprendizado. Em cada alma, a luz da verdade. Pense nisso, a doutrina espírita em seu dia a dia. Se você gostar do nosso programa, curte, compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Nossos cumprimentos a vocês que nos assistem, nossos ouvintes da nossa rádio Meimei Web, acompanhando então a nossa programação. Chegamos a esse espaço no nosso programa, o Pense Nisso. O Pense Nisso, na verdade, é um espaço dado para que tenhamos condições de oferecer algumas informações importantes a respeito da doutrina espírita e também de temas que a doutrina espírita tem um tratamento especial. Aliás, não há tema que o espiritismo não aborde. Temas dos problemas humanos, que somos nós, os problemáticos nesse mundo. Mas nós escolhemos alguns temas, outros são sugeridos por ouvintes, que vão nos acompanhando para que possamos desenvolver o trabalho e cumprir com a missão dessa emissora. O nosso programa de hoje vai abordar o tema, um dos temas mais conhecidos, mais comentados dentro da doutrina espírita, especialmente no centro espírita, que é a caridade. Vamos ver então o papel que as nossas mãos, as mãos humanas, têm nessa tarefa divina, cujo compromisso assumimos perante os nossos irmãos de humanidade, que é de estender as nossas mãos, ou praticar o bem, onde pudermos, quando pudermos e da melhor forma que pudermos. Vocês já refletiram sobre o valor do bem? Já perceberam que para fazermos o bem, para praticarmos o bem, tanto em nosso favor quanto em favor de alguém, nós precisamos utilizar nossas mãos? As mãos são os instrumentos de ação com que nós oferecemos ao mundo a nossa efetiva participação. Esse é o nosso tema de hoje. Mãos. Preste bem atenção nesse soneto, autoria do espírito Alta de Souza, que foi transmitido pela mediunidade do nosso Chico Xavier. O tema é mãos, tema do soneto. Ele diz o seguinte: harpas de amor tangendo de mansinho, a música do bem ditosa e bela, as mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te digas inútil ou sozinho, na existência mais triste ou mais singela. Nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ora, semeia, ara, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração, vencendo espaços e aprendendo com o Cristo ante o futuro. Tuas mãos, como servas do amor puro, são estrelas fulgindo nos teus braços. A beleza da poesia se junta ao significado mais profundo da mensagem, a mensagem sobre mãos, para nós refletirmos um pouco sobre as nossas mãos e verificar quanto bem ela pode fazer. E quanto bem nós também recebemos daqueles que trabalham com suas mãos. Após observar e analisar o rendimento escolar e a performance de 259 estudantes pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos,
o pesquisador Dr. Charles Hillman e sua equipe concluíram que as melhores notas de leitura e matemática daquela escola foram dos alunos que mais se empenharam em atividades físicas. Com isso, o cientista afirma que já temos argumentos para dizer que a atividade física modifica as funções relacionadas à aprendizagem, estimulando os impulsos elétricos do nosso cérebro. Um outro estudo feito na Universidade da Califórnia sob a responsabilidade da conhecida pesquisadora e psicóloga Sonia Lyubomirsky pediu aos participantes praticarem ações de gentileza durante 10 semanas. Todos registraram aumento na felicidade durante o estudo. Os que praticaram ações variadas, como de oferecer ajuda para lavar a louça, por exemplo, fazer elogios ou segurar a porta aberta para um estranho passar, ou ajudar uma pessoa de idade a atravessar uma rua, registraram níveis mais altos e prolongados de felicidade, em comparação com quem repetiu sempre a mesma atitude com diferentes pessoas. Gentileza, meus irmãos, e boa vontade estão relacionadas à felicidade, e as pessoas que tentam ser mais gentis no dia a dia tendem a experimentar mais emoções positivas e se tornarem mais alegres. Afirma a pesquisadora Sonia Lyubomirsky. Gentileza e boa vontade estão relacionadas à felicidade. Portanto, o mecanismo que explica essa relação foi mais esclarecido por um estudo posterior, realizado na Universidade Hebraica, em Israel, no ano de 2005. A gentileza está ligada ao gene que libera uma substância chamada dopamina. É o neurotransmissor que proporciona bem-estar. Lá no passado distante, muito antes de Jesus, 400 anos antes, um filósofo grego chamado Anaxágoras afirmou que o homem só pensa porque tem mãos. Com certeza, ele antevia o que hoje a ciência está procurando desvendar como fator participativo no desenvolvimento da inteligência e do sentimento do ser humano. Quando falamos em mãos, estamos falando no nosso corpo. As mãos são instrumentos do nosso corpo, como são nossos pés. E quando estamos falando no corpo, estamos falando na nossa parte física, que precisa e deve estar em ação a vida toda. Principalmente hoje, nós notamos que os médicos, os fisioterapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, os nutricionistas falam da importância da educação física, da ação física, da atividade física para o nosso desenvolvimento, não só para o desenvolvimento do corpo, mas para melhorar as atividades do cérebro, e, portanto, da mente. Ora, as mãos têm um papel muito especial nessas atividades físicas. As mãos não são apenas extensões do nosso pensamento, pois com elas nós colocamos em prática aquilo que nós pensamos, claro. Elas estimulam e educam as nossas atividades mentais. Aliás, as mãos representam a dinâmica do nosso corpo, principalmente aquelas que estão ligadas às ações que nós praticamos no dia a dia. Elas só não atendem só às ordens do pensamento, mas elas ensinam o pensamento a pensar. Exercitar as mãos é exercitar a mente, é colocar a mente em ação.
estimulando a memória, o raciocínio, a imaginação e outras operações mentais. E foi sobre essa ideia que grandes educadores criaram o conceito de escola ativa, para que os alunos não ficassem apenas na teoria, mas pudessem de imediato começar a pôr em prática o que eles estão estudando. Jesus fez isso com os discípulos, não foi? Jesus não só estimulou, ensinou a fazer o bem, como ele levou o pessoal a fazer o bem. Ele ia à frente e os discípulos atrás, imitando o que ele fazia, para se mostrar útil aos nossos irmãos de humanidade. Hoje existe, dentro dos estudos sobre educação e sobre o desenvolvimento mental dos educandos, dos alunos, uma área dedicada chamada psicomotricidade, que estuda a relação íntima entre a atividade mental e os movimentos do corpo. Na criança especificamente, mas também em qualquer idade, até mesmo nas pessoas idosas, os movimentos estimulam as áreas cerebrais, facilitam a criação de redes neurais, ativam o raciocínio e a criatividade. É por isso que a natureza criou mecanismos que fazem com que a criança seja sempre ávida de movimentar-se de forma intensa e constante. É uma necessidade. Está na natureza. Com a crescente incidência do mal de Alzheimer, o exercício físico é recomendado pelos geriatras, a fim de estimular certas áreas cerebrais pouco acionadas ou inoperantes. Quando nos reportamos a este importante tema, nós estamos reforçando a concepção de que, em nosso estágio de desenvolvimento espiritual, o espírito só evolui se ele reencarnar. A partir do corpo e ter relação com o mundo físico, é que ele passa a acionar as suas potencialidades. Veja a importância da ação, do movimento, das mãos no crescimento espiritual das pessoas. Jesus fazia questão de colocar seus discípulos à frente, como já dissemos, para atuar em favor das pessoas que precisavam de assistência, de amparo, de orientação, de esclarecimento, de ajuda. Logo, a escola de Jesus era uma escola ativa, por isso seus discípulos podiam praticar a gentileza, estimular as mãos, educar-se espiritualmente, vivendo a alegria de servir. A alegria de servir. Existe até uma página, uma poesia muito importante de uma poetisa moderna, Gabriela Mistral, detentora do Prêmio Nobel, que fala sobre a alegria de servir. Quem tiver curiosidade, acesse isso no Google. Alegria de servir, de Gabriela Mistral. É de Jesus que colhemos a lição de que, para ser bom, é necessário fazer o bem. Para fazer a caridade, é indispensável movimentar o corpo. Para se ter Deus no coração, é preciso se entregar ao exercício do bem ao semelhante. Nos evangelhos, nós não vemos Jesus orando o tempo todo, mas vemos Jesus preocupado em ensinar as pessoas a praticar o bem. Ele mesmo fazia o bem. Ele não curou tantas pessoas? Ele não orientou? Não reconfortou, não consolou tantos corações? E por essa razão, a Madre Teresa de Calcutá, que foi um dos maiores exemplos de ação cristã aqui no mundo, uma das grandes expressões da caridade sobre a terra, ela deixou o seguinte lembrete: preste bem atenção nisso. É mais sagrada a mão que ajuda
do que a boca que ora. É mais sagrada a mão que ajuda do que a boca que ora. Quando Allan Kardec decidiu dar ao Espiritismo o lema "Fora da caridade não há salvação", ele estava querendo dizer que nada no mundo é tão urgente, tão necessário, tão importante do que se colocar a serviço da própria humanidade. Todos nós podemos ajudar a humanidade, todo dia. Não só cumprindo com os nossos deveres sociais, mas exercendo bem em torno de nós, com aqueles que convivem conosco, e fazendo a nossa parte de compromisso com a família, com a comunidade onde nós vivemos, com a pátria que nos acolhe, por esse povo do qual nós fazemos parte. Temos todos esses compromissos. Isso faz parte da nossa tarefa. E as mãos estão na frente, porque as mãos representam a prática do bem, o cumprimento da lei do amor, da vontade do Pai ou da vontade de Deus. Esse é um dos objetivos pelos quais estamos aqui. O Espírito não reencarna apenas para evoluir, nós não estamos aqui apenas para pensar em nossa evolução. Seria muito egoísmo da nossa parte falar, não, eu vou trabalhar porque eu preciso evoluir. Isso é egoísmo. Nós vamos trabalhar para que todos evoluam, para ajudar a humanidade a evoluir, ajudar a comunidade, a coletividade. Há tanta coisa para se fazer em nosso mundo, em nossa coletividade. Há tantos problemas do qual nós podemos participar de forma ativa. Então, meus irmãos, a caridade é muito ampla. É claro que a caridade não é só dar algo a alguém. A caridade, ela começa nas mínimas relações que temos uns com os outros, no respeito às pessoas, no amor ao nosso semelhante, na defesa dos interesses dos pequenos, na boa causa. Ela consiste na indulgência, ou seja, na compreensão que possamos ter em relação aos erros dos outros, para não vivermos aí apontando erros, criticando as pessoas porque elas erram. Todo mundo erra. Não foi isso que Jesus ensinou? Hipócritas, disse Jesus. Tirai primeiro a trave que está no teu olho e depois vá tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Isso é indulgência. As pessoas erram, cometem seus desatinos, mas elas não são piores do que nós. Não são. Então, a palavra caridade, por sua vez, que geralmente nós não encontramos nos evangelhos dos evangélicos, nós encontramos na Bíblia Católica, nos livros espíritas. Os evangélicos não gostam muito da palavra caridade, porque eles colocam a fé lá num pedestal, como se a fé fosse o mais importante, e não é a fé. Leia Paulo, o apóstolo. A fé, a caridade, se sustentam, porque a caridade é a ação, é o amor em ação. A palavra caridade, ela vem do latim, ela derivou da palavra caritas, quer dizer ser solidário em relação aos outros, principalmente em relação àqueles que mais precisam. Essa palavra, por sua vez, traduziu o sentido real da palavra amor, que Jesus utilizou
no aramaico, evidentemente a língua que ele falava aqui, foi traduzido para o grego como ágape, que é ser solidário, ser fraterno. Traduz com precisão o amor que Jesus se referiu. O ágape do grego é o amor que Jesus ensinou. Não é um amor acomodado, não é um amor apenas declaração, não é amor apenas fé, é um amor ação, um amor que age, que vai ao encontro do outro, que ajuda. É o amor do samaritano que socorreu o homem desconhecido que se achava ferido na estrada. Esse é o ágape. Não basta dizer eu amo alguém. Para você realmente convencer-se ou convencer de que ama, você precisa fazer o bem por essa pessoa. Senão, não tem sentido. O bem pode ser muita coisa. O bem pode ser realmente uma ajuda material, pode ser. Pode ser uma informação, pode ser uma instrução, pode. Mas pode ser uma desculpa, uma compreensão, um perdão, que é o mais difícil ainda. A mais difícil forma de caridade é o perdão. Perdoar aquele que nos ofende, ou aquele que não nos quer bem, ou aquele que nos quer mal. Perdoar não é, como muita gente pensa, concordar com o erro. Não. Perdoar é não desejar o mal para aquele que nos faz mal. Isso é perdoar. Ajudar, se pudermos, aquele que nos prejudicou. Para melhor informação de todos, os evangelhos foram escritos originariamente em grego, língua que Paulo de Tarso entendia ser capaz de difundi-lo pelo mundo civilizado da sua época, e foi dessa palavra grega ágape que São Jerônimo, da Igreja Católica, cunhou a palavra caridade, caritas, na Vulgata Latina, que é a tradução latina dos evangelhos, né, da Bíblia, que São Jerônimo fez, do século IV, depois de Cristo, e que realmente vem fazer essa abordagem ampla no que seja a palavra amor. Então, o soneto de Alta de Souza, que nós lemos no começo, ele fala sobre a caridade, sobre as mãos, a caridade, que todos nós podemos fazer. Harpas de amor tangendo de mansinho, a música do bem ditosa e bela, as mãos guardam a luz que te revela, a mensagem de paz e de carinho. Não te digas inútil ou sozinho, na existência mais triste ou mais singela, nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos do caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração vencendo espaços. E aprendendo com o Cristo ante o futuro, tuas mãos como servas do amor puro são estrelas fugindo nos teus braços. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Chegamos ao fim de um Pense Nisso. Lembre-se, em cada questão, uma resposta. Agradecemos a sua audiência. Nosso encontro é toda terça às 9 horas da manhã com um novo tema. Se você perdeu, pode ouvir as reprises às 15 e às 21 horas ou a qualquer momento em nosso site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima! Queridos amigos, em sintonia com o plano maior, vamos realizar e vivenciar o nosso Evangelho no lar. Permitir que os nossos pensamentos se conectem a algo sublime para acolhermos os emissários de luz e amigos celestiais que vêm em nosso auxílio
trazendo a paz e o equilíbrio de que tanto necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Do livro Urgência, Notas de irritação. Cólera, na maioria das vezes, pode ser definida por situação de calamidade no mundo íntimo. Na vida prática, o homem possui a prevenção contra incêndios, o controle da energia elétrica, o serviço imunológico na preservação da saúde e o sinal vermelho nos códigos de trânsito, evitando acidentes. Por que não estabelecer em nós mesmos, nas horas difíceis, o minuto de silêncio ou de prece, inibindo a explosão do azedume? Semelhante impacto de forças desorientadas é suscetível de conturbar o ambiente de que necessitamos para viver, tanto quanto é capaz de arrasar muitas plantações de esperança ao redor de nosso amor. A irritação não apenas pressiona os recursos orgânicos da pessoa que a ela se rende irrefletidamente, predispondo-a para doenças de natureza obscura, mas, igualmente, espalha agressões vibratórias sobre aqueles que nos compartilham o dia a dia e que muitas vezes dependem de nossa serenidade a fim de se equilibrarem na vida. Se alguém te atordoa, acalma-te e espera, proporcionando tempo a ti mesmo, a fim de solucionar o problema que esse alguém te apresenta. Age sem precipitação e sem barulho, resguardando, sobretudo, a tranquilidade dos corações que se te fazem apoio nas próprias experiências. Se algo te fere, perdoa e esquece, para que não agraves as tuas dificuldades com o peso das emoções negativas. Ora e pede à providência divina compreensão e paz, de modo a que teus dias na terra se tornem marcados pelo rendimento no bem. E sempre que te inclines à ira, faze o teu minuto de silêncio ou de oração, observando que a cólera, em qualquer questão e em qualquer circunstância, é uma sombra que te complicará os caminhos ou te fará perder. Emmanuel. Finalizamos a mais um Evangelho no Lar. Agradecidos a Deus, o nosso Criador, a Jesus, médico de homens e de almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe amorada, por todas as bênçãos recebidas. Que a paz e a fraternidade seja emanada por toda a atmosfera terrestre como raios de luz através de nossas vibrações, nesse momento tão sublime de mentes conectadas pela vitória do bem. Fiquem todos com Jesus e até amanhã, se Deus assim o permitir.